Olá, tudo bem? Aqui é a Valquíria Ferreira, nutricionista clínico funcional, e vamos conversar um pouquinho sobre a questão da síndrome do intestino irritável, pensando um pouco como que essa síndrome ela pode se desenvolver no organismo da pessoa, por que, que essa síndrome pode desenvolver, quais são os fatores que são fatores internos e externos que podem acometer a síndrome do intestino irritável, tá? Então, eu gostaria de começar falando que geneticamente, sim, pode ter uma possibilidade do pai ou da mãe ter passado no gene do DNA a síndrome do intestino irritável, tá? Mas também epigeneticamente a gente pode desenvolver através dos hábitos alimentares, através do uso de alguns medicamentos, de algumas drogas, aí um uso crônico frequente, né? E principalmente por um estilo de vida não regular, o uso de tabaco, o alto consumo de álcool também, tá? Existe uma outra relação com a síndrome do intestino irritável, que são as alergias alimentares. Então imagine que o tempo todo aquele indivíduo ali fica consumindo certos alimentos que prejudicam a integridade intestinal dele. E muitas vezes essas alergias elas não são perceptíveis porque elas são muito internas, mas muitas vezes as alergias elas nos dão indícios de que estão acontecendo, está se acometendo, como por exemplo, uma alergia ao níquel, tá? Aqui no canal, inclusive, eu deixei um vídeo falando sobre alergia ao níquel e também uma aula sobre as alergias alimentares na síndrome do intestino irritável, tá? Mas muitas vezes alguns alimentos que são super saudáveis, como por exemplo, alimentos que contêm muitos sulforafanos, né? Brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor e outros alimentos que têm esse composto também podem desenvolver um tipo de alergia ali naquele intestino e também pode ser um gatilho para síndrome do intestino irritável, né? É muito comum observar um tempo depois de uma pessoa ter uma infecção bacteriana ou uma infecção viral ali que tenha cometido o aparelho digestivo, o aparelho gástrico, tá? E aí, depois de dias, ou muitas vezes meses, ou até anos após essa infecção, essa pessoa pode estar desenvolvendo ali uma síndrome do intestino irritável, tá? E alguns pacientes que também têm algum tipo de comorbidade, como por exemplo a obesidade e a diabetes, também é comum observar a relação com a síndrome do intestino irritável, tá? O excesso de cafeína, como falei para vocês, o excesso do álcool e o uso do tabaco podem sim acarretar a síndrome do intestino irritável, tá? Na parte da alimentação, que a gente sempre tem que deixar muito bem claro, é que a alimentação mais ocidental, que a gente chama aquela alimentação rica em fast food, em alimentos que não são orgânicos, né? Alto índice ali de agrotóxico naquela alimentação, né? Os industrializados com muitos estabilizantes, muitos corantes, né? Muito conservantes ali naquele alimento, alguns alimentos defumados que passam por esse processo como linguiças, alguns salames, algumas carnes que são defumadas também e vários outros tipos de alimentos ali que podem estar trazendo essa sensibilidade para o intestino e conforme o uso crônico e o uso que é o uso repetitivo daquele alimento, né? A falta da variabilidade alimentar, a falta do consumo das fibras, vai causando para aquele indivíduo um problema intestinal. E se ele tiver algum risco genético, ele pode sim estar desenvolvendo, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês sobre as possibilidades do desenvolvimento da síndrome do intestino irritável e são essas. Obrigada, até logo!